Bom, isso aqui já é fechamento do mês de 2011, né? Nós acumulamos no ano 3,7. 3,71 deflacionado pelo IPCA. Acho que o resultado em termos de venda, ele teve uma variação nominal. Nós esperávamos um pouquinho mais, né? A gente estava esperando um pouquinho mais, na verdade, até porque o índice caiu um pouco. Mas, mesmo assim, a gente vai tendo uma variação, a gente está considerando esse resultado bom. Crescimento, dezembro sobre dezembro, real é 1,54, né? E o ano fecha, geralmente agora no dado final, é 3,71 mesmo. Ou seja, este ano a gente também está esperando alguma coisa, as vendas continuar mais ou menos nesse ritmo, né, de crescimento em termos reais. Essa é a nossa previsão também, nós já estamos colocando, disponibilizando. Acho que nós vamos ficar mais ou menos entre 3,5% e 4%, né, de crescimento. A senhora não vai então a inflação da alimentação nesse ano não vai ser tão forte como foi em 2010, por exemplo? Nós tivemos 2010 muito forte, nós tivemos 2011, eu diria, nós já tivemos uma estabilidade, né? E esse ano também, dentro do contexto que nós estamos vendo, a gente está esperando também uma reação muito grande, né, em termos de preço de commodities, mesmo. Eu acho que nós não vamos ter uma alavancagem em termos de inflação. Eu acho que os preços vão continuar estáveis, já que você tem aí um cenário, né, de demanda, eu diria, mais estável também. Então, não estou ficando pensando em termos de demanda, né, conforme a gente vai ver mais na frente. Tá? Sussumo, o que muda, na sua opinião, de 2011 para agora, 2012, em termos de consumo, né? Vocês estão prevendo uma certa estabilidade em crescimento. Você acha que tem alguma mudança no perfil do consumidor, ou mesmo no cenário macroeconômico que modifique de alguma forma o setor? Eu acho que o governo tinha tomado medidas em 2010, 2011, para frear inclusive o consumo, né? No meio do ano o governo virou, na verdade, quer dizer, começou a tomar medidas exatamente para incentivar o consumo em função da situação na Europa, que a gente vai vendo, vai persistindo, né? Quer dizer, a Grécia ontem era a Grécia, agora Portugal parece que está entrando no jogo também de dificuldade de rolagem de dívida. Então, a gente sabe que a questão da União Europeia, do euro, né, do euro deve estar afetando, né, essas questões. Mas as medidas que o governo tomou já no ano passado, já começa, vai começar a surtir efeito, né, vai se conjugar com um salário mínimo maior agora, né, já em janeiro, a partir de janeiro, quer dizer, a partir de fevereiro você já tem, você começa a receber em fevereiro, né, na verdade, né, você trabalha. Então, acho que começa a ter um reflexo, você tem uma injeção de recursos, né, em termos de mercado, e eu acho que vai conseguir, por exemplo, essa questão do governo ter tomado medidas já de incentivo na área de consumo, ter segurado, soltado um pouco as rédeas, né, em termos de consumo. O governo joga exatamente com o mercado interno hoje. De dezembro, um período longo, né? Para onde vem convergindo esse número, né? No ano passado, se vocês pegassem em janeiro, o número tinha dado 16, né, mais ou menos, né? Tinha dado 16%, só na fase, nessa área de commodities. Mas, e esse 3, quando você coloca dezembro, a gente vai vendo assim, esse 3,78 é uma contribuição muito forte aqui, né? Você vê que dezembro tem um salto, né? Tem um salto aí em termos de preço, né? Já que o foco acaba indo para produtos. Na verdade, o que acontece com a indústria, com o setor de distribuição, é que os produtos de commodities, em dezembro, não é o foco da área promocional, né? Todo mundo começa a promover, são os produtos sazonais de época, né? Então, eles escapam um pouquinho, né? E a pesquisa da GfK, na verdade, ela vai pesquisando normalmente, né? Então, durante agora, chega em janeiro, você tem muito mais, por exemplo, produtos de limpeza, você tem mais commodities em promoção. Quando chega em dezembro, esses produtos, na verdade, acabam saindo um pouco de promoção, não entra no foco da promoção, entra produtos de Natal, né?
Então, a gente normalmente tem como são produtos, são commodities, então você tem aí a situação e tem a questão da pressão também de demanda de final de ano. Mas, na média, né, quando a gente vai ver a variação de cebola, batata e tomate, que são os três que mais ficam, nós tivemos quedas aqui, mas a variação no ano é essa. E aqui uma escapada aqui de um produto industrializado aqui que apresentou 20% de crescimento em termos de preço. Considerando, por exemplo, a carne bovina traseiro, né, que houve uma alta expressiva, né, mas quando a gente pega na variação de 2011, ele é 4,7%, ele é abaixo do IPCA. É uma coisa que aconteceu em 2010, ele tinha estourado 30%, Então, quando nós estamos falando de estabilidade de preço, nós não estamos falando de zero também, né? Nós estamos falando que ele está mais estável, você não está tendo esses picos de subida, né? O feijão, tradicionalmente, também é um produto que tem uma sazonalidade, a entrada de safra. Mas o melhor é essa consolidação desse número aqui, né, do Abras Mercado, que é 3,78, que é um número que envolve commodities, envolve bebidas, inclusive, né, refrigerante de cerveja, né, e envolve também alguns produtos industrializados. A gente tem um patamar muito estável em termos de preço, né, num período mais longo. Bom, isso aqui era aquela tendência que nós gostamos de queda, né, dos preços. A gente chegou em dezembro e ele deu um salto. Né? Agora, começa em dezembro de 2010. Aqui é dezembro de 2010, né? Dezembro de 2011. E a variação foi forte aqui no mês, né? Mas o acumulado do ano é 3,78. O IPCA teve uma variação menor, o IPCA sempre é mais lento aqui no caso, mas a variação anual do IPCA é 6,50. E aqui no caso de alimentos, né, ele fecha com 7,18, apesar que o IPCA alimentos da IBGE ele envolve a alimentação familiar também. Então, aqui mais uma vez a região norte que tem a cesta, né, pelo peso, a composição é mais cara, né? E uma variação mais forte, né, dessa vez foi aqui no Sudeste. Né? Então, uma pesquisa de preço, uma variação maior foi no Sudeste, uma variação menor no Sul, né, e Nordeste, Norte, Nordeste e Sul tiveram uma variação menor. O Centro-Oeste e principalmente o Sudeste teve uma variação maior em termos de cesta. No caso das cestas, né, por região, a gente sabe que o Norte é a composição de cesta mesmo, né, composição de produto. Agora, essa variação forte no Sudeste, ela é devido a quê? Ocorre de repente no Brasil como um todo, né? Mas, então você tem alguns produtos que acabam pressionando, né? Tem um peso, né? Tem um peso grande, né, nessa variação, e tem um peso grande exatamente porque são as regiões onde a carne às vezes entra como composição mais forte, né, no padrão de consumo. Se a gente for ver a renda média do Sudeste com a renda média do Nordeste, a renda média do Nordeste, se eu não me engano, acho que é metade ou um pouquinho mais da metade da renda do Sudeste, a renda média, né, Então a gente vai vendo assim, você tem efetivamente um comportamento de consumo diferenciado, né? E aí tem um peso diferente também. Bom, esse é o índice nacional de volume que a Abras faz com a Nielsen, né? O volume, quando estava antes da questão da pressão em termos de demanda, a gente vai vendo a diferença de 2010 para 2011. A diferença é muito grande, porque em 2010, 6,7% de fechamento de volume. Né? Nós estamos falando de um volume bem superior, né? 1,8% em 2011. O volume cresceu 1,8% em 2011. Então, e aí por categorias embaixo a gente vai ver. Você vê de cerveja, quanto que cresceu aqui, em termos de volume 15%, e agora é 5%, nós estamos falando de 10% de diferença. A diferença é bem grande. Tá? Refrigerante mesmo, a gente vai vendo todas as categorias e até mercearia salgada, aí o volume até ficou negativo. Tá? Você tem uma venda em termos de volume negativo. O que deixa a gente mais contente um pouquinho, porque perecíveis, apesar de você ter uma redução, perecíveis mantém o padrão, né? Quando confrontado, por exemplo, com mercearia salgada, a gente vai ver que perecíveis
mantendo um padrão de crescimento muito bom, né? 4%. Perecíveis são produtos de valor agregado maior, né? Mantém um padrão de demanda ainda que nós precisamos contribuir. Aqui, quanto ao formato, a gente vê que as empresas, lojas com formato menor, né? Crescimento, isso aqui é o crescimento eu estava fazendo um pouco de confusão, a gente fica olhando para o maior. Aqui é laranja, aqui é 2010, tá? O verdinho aqui é 2011, então vocês vão ver, né, em termos de formato, o crescimento do outro é um crescimento menor, é claro, né, também, mas a gente vai vendo 1.8, 2.5, 1.1, 0.9 e 2.7. Aqui, nesse caso aqui agora, a base mudou. A base mudou porque acima de 50 checkouts, o kit checkout está englobado praticamente junto agora. Tá? A base estava muito pequena para 50 checkouts, né? Tá, e a tendência vai ser continuar esse ano aqui, continuar esse padrão de comportamento do crescimento de acordo com o tamanho do evento? Da loja? É. Olha, a variação não é uma variação assim para você, né? 1.8, 2.5, 2.7, 0.1. Quer dizer, eu acho que as grandes lojas têm um processo de recuperação hoje, né? Você tem um processo de recuperação das grandes superfícies, elas estão mudando, a grande superfície começa a mudar também, o layout, eles estão mudando muita coisa dentro da grande superfície. Os outros modelos, tradicionalmente, têm um crescimento, né? Você vê que o ano de 2010, 6.7, 8.2 são crescimentos expressivos, né? Aqui parece que caiu um pouquinho, né? De 5 a 9 checkouts, a gente vê a predominância de um crescimento forte de 1 a 4 checkouts. Mas essa é uma variação que a gente não consegue, vamos dizer assim, falar assim, olha, o que vai acontecer? Eu acho que vai manter essa tendência, as lojas menores vão continuar crescendo, né? Mas as grandes superfícies recuperam porque eles mudaram um pouco, estão mudando o layout das lojas. A gente vai frequentando loja, visitando loja, a gente vai vendo que as lojas estão mudando muito, estão num processo de criação daquilo que a gente chama de loja dentro da loja, né? Quer dizer, você tem um certo processo de especialização em algumas categorias, né? Se a gente for ver a área de perfumaria, as empresas estão começando a mexer, já que o setor de farmácia vem avançando muito nesse setor aí. Então você tem também a reação, né, nessas categorias, pet shop também, as empresas estão procurando dar um caráter mais de especialidade nessas áreas também, né, e não privilegiando aquela exposição de grandes volumes, vamos dizer assim. Então, assim, aquele grande volume, um monte de pilha de produto que se colocava antes para impactar, eu acho que já não impacta como antigamente, né? Você tem que estar impactando de uma forma diferente esse consumidor, mostrando uma especialização maior, né, em algumas categorias de produto. Em termos de crescimento, a gente está vendo aqui, eu já tinha comentado, o Grande Rio vem liderando esse processo de crescimento das vendas, né? Interior de São Paulo, que é uma região que a gente houve um certo recuo, né? Interior de São Paulo com o litoral. O restante das regiões todas cresceram. Aqui a gente sabe que tem um processo do setor industrial, né? Que o ano passado vem sofrendo um pouquinho mais, né? São Paulo, o interior do estado de São Paulo é muito industrializado, né? A indústria tem peso muito forte. E aí você tem um processo, talvez, de ter um impacto negativo em termos de demanda de volume.